Boa noite, povo de Deus, graça e a paz. Estou fazendo mais um vídeo aqui no nosso YouTube, amém? A gente vai abordar um assunto aqui, um tema. Eu separei um tema aqui para a gente conversar, amém? A respeito da nossa vida mesmo, do que realmente Deus ele espera de nós, amém? E o tema que eu separei aqui para falar para vocês é sobre propósito ou necessidade, propósito ou livramento. E, querido, nós temos que entender nesses dias que o que Deus ele está fazendo. Temos que entender, cara, que Deus ele, muitas vezes Deus ele faz acontecer um livramento, mas o propósito de Deus não é. Nós temos que saber discernir o que é o propósito de Deus e o que é discernimento e o que é livramento. Amém? E interessante que Deus ele me levou a passagem de Paulo e Silas, quando Paulo e Silas eles estavam na prisão, eles estavam presos, eles estavam no cárcere. E eu vendo essa passagem, e eu vendo o que Paulo e Silas, eles começaram a adorar a Deus, eles começaram a cantar louvores ao Senhor, eles começaram a cantar em espírito, e a palavra de Deus diz que as cadeias elas caíram, que os muros começaram a cair, aonde eles estavam ali, a cadeia onde eles estavam começaram a cair, começaram a se abrir. E interessante que quando eles saíram da cela, eles tinham tudo para ir embora, mas eles permaneceram em outra cela. Aí eu vendo essa passagem, eu me lembrei dessa passagem. Diz que o carcereiro, ele viu as celas todas abertas. Ele pensou que os ladrões tinham tudo fugido, e ele pensou em se matar. Ele pensou. Quando ele estava prestes a se matar, Paulo ele se levantou e gritou: não faça isso, porque a gente está aqui. A gente não foi embora. E o que eu vejo, cara, do propósito de Deus, e o que eu vejo dessa situação que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo ele teve o discernimento. Ele teve o discernimento do que era o propósito e do que era o livramento. Muitas vezes nós pensamos que Paulo e Silas, eles era para eles fugir, sair dali. Para muitas pessoas, aquilo ali era um livramento que Deus tinha dado para que eles viessem a sair da prisão. Mas Paulo e Silas, eles andavam pelo propósito de Deus. E o propósito de Deus é que aquele carcereiro recebesse Jesus como Senhor e Salvador, recebesse a salvação dele. E foi isso que Paulo ele fez. Paulo ele tinha discernimento de espírito. Ele tinha discernimento, ele sabia o que era propósito e o que era livramento. Paulo ele andava pelo propósito de Deus. E muitas vezes, cara, se nós quisermos andar pelo propósito de Deus, muitas vezes nós vamos ter que renunciar aos livramentos que Deus ele nos dá. Muitas vezes vai acontecer algo com a gente e nós vamos ter que saber discernir o que é o propósito
e o que é livramento. Amém? E eu queria deixar algo, e isso, meu irmão, ela mexe com a nossa fé. E isso, cara, quando nós entendemos, meu irmão, o que é o propósito de Deus, o que Deus ele realmente quer para a nossa vida, isso mexe com a nossa fé. A gente começa agora, meu irmão, a andar no sobrenatural de Deus, porque é o que Deus ele quer que nós venhamos viver, no sobrenatural. Deus ele quer que nós venhamos viver no sobrenatural. Deus ele não quer que eu e você venha viver pensando no livramento dele. A palavra de Deus diz que Jesus ele disse para Paulo, quando Paulo ele teve um encontro com Jesus na conversão de Paulo, lá em Atos capítulo 9, se eu não me engano. Jesus chega e diz para ele, eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo meu nome. Eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer pelo Evangelho, pelo meu Evangelho. Então a partir daí, cara, Paulo, ele entendeu, meu irmão, o chamado que Deus ele tinha para ele. Paulo, ele entendeu quem Jesus era na vida dele. Ele entendeu quem foi que chamou ele. Amém? Deus, ele diz para nós, quem foi? Nós temos que saber, meu irmão, qual o propósito de Deus que Deus ele tem para nós. Nós temos que saber o que Deus ele tem para mim, o que é realmente bom para a nossa vida. Amém? Nós temos que entender, meu irmão, o verdadeiro propósito. E o verdadeiro propósito, meu irmão, ele vai bater de frente com a nossa vida aqui na Terra. Que a nossa vida aqui na Terra, ela corre para um lado, mas o propósito de Deus, ele corre para o outro. E nós temos que saber discernir. Eu vou deixar só uma reflexão aqui para aumentar a nossa fé. Que se encontra lá... Se encontra lá em Hebreus capítulo 11. (11, 28) diz assim, vamos no 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos, mas no filho mais velho dos israelitas. Essa passagem diz aqui, meu irmão, essa palavra diz lá do povo de Israel, que estava escravizado lá no Egito. E a palavra de Deus diz, Deus ele lançou uma palavra para Moisés pegar agora o sangue dos cordeiros e ungir os umbrais das portas dos israelitas, para que no dia o espírito destruidor ele não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E Abraão ele fez e Moisés ele fez isso, cara. Moisés ele entendeu o propósito que Deus ele tinha para ele. Moisés ele sabia, a fé dele ele tinha com a plena convicção de quem Deus era, de que Deus era poderoso para livrar eles do Egito. E foi isso que aconteceu, meu irmão. E nós temos que ter a nossa plena confiança em Deus. Nós temos que entender o propósito que Deus ele tem para a nossa vida hoje aqui na Terra. Nós temos que entender o para que nós nascemos, o para que nós viemos ao mundo. Tem um propósito, meu irmão. Tudo que nos acontece, cara, tem um propósito. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece na sua vida por acaso. Tudo tem um propósito. Então, meu irmão, viva uma vida no propósito de Deus. Viva a sua vida alinhada no propósito de Deus. Busque, meu irmão, ter um relacionamento com o Espírito Santo e ele vai te levar a conhecer o propósito do coração do Pai. E ele vai fazer o seu coração a estar alinhado com o coração do Pai. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para o teu coração, meu irmão. Que você venha ser edificado através dessa palavra. Que o Espírito Santo ele venha conduzir você na sua jornada aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém?
Fica na paz, Deus abençoe vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like aí, comentar aí esse vídeo, amém? Que Deus ele venha transbordar a sua vida da glória da presença, amém? Fica na paz e até o próximo vídeo. Glória a Deus, amém.